O Brasil passou por um longo período até chegar ao atual regime democrático. E o povo teve um papel fundamental nessa conquista. Veja na reportagem. Você sabe o que é a democracia? Os adultos seguem as regras da sociedade. E aqui as crianças, na escola, elas já estão aprendendo sobre essas regras, só que respeitando as regras da escola. Por exemplo, na hora da educação física, às vezes o professor fala algumas sugestões de brincadeiras, pergunta qual a gente quer escolher, ou a gente pode falar outras. Que eu ainda fico um pouco surpresa quando vim pra cá, porque as pessoas são muito livres para esse tipo de coisa. Elas vêm pintadas, elas escolhem um jeito de se vestir de maneira bem liberta, assim. Elas se colorem muito. E eu acho isso muito divertido. Cada um tem um jeito próprio, não tem uma definição específica, não tem um padrão. É sempre muito legal estudar cada pessoa e saber como ela pensa. Mas até chegar ao estágio de democracia que temos atualmente, o Brasil passou por um longo processo. A sociedade conviveu com os tempos de chumbo, como ficou conhecido o regime militar. A ditadura militar chegou chegando, com força total, fechando, e a partir daí o mundo político, não é, aquilo que se poderia chamar as lideranças que conduziam o processo democrático, todas foram vítimas da ditadura militar. O que foi a ditadura? A ditadura passou a indicar, pelo processo militar, presidente, vice-presidente, governadores de estado, 1/3 dos senadores, para poder eleger o governador que queriam, quando não tinham maioria nas casas legislativas estaduais, caçavam os deputados para poder fazer maioria a pessoa que eles iam indicar para ser o governador, prefeitos de capital, prefeitos de área de segurança, ou seja, todo o processo de condução política do país ficava na mão dos militares. Nós passamos 15 anos sob a era Vargas, de 30 até 45. Sendo que de 37 até 45 nós vivemos sob uma ditadura escancarada, uma ditadura sem disfarces. De 1946 até 64, nós tivemos uma fase que em história a gente chama de aprendizado, é um período pedagógico. O curioso é que mesmo durante o regime militar, as eleições não deixaram de existir. Durante a ditadura, várias publicações foram censuradas. O cineasta Vladimir Carvalho foi proibido de divulgar o trabalho. Eu comecei a realizar o País de São Saruê exatamente em 1966. O filme foi inteiramente interditado, desde a primeira cena à última, né? Foi proibido em território nacional e não podia ser exportado, e publicado no Diário Oficial. E eu lutei com essa proibição durante quase 9 anos. Para você ter ideia, quando o meu filme retornou e foi liberado, todo o cinema brasileiro já era colorido. Mas os tempos mudaram e a população foi tomando as ruas. No final dos anos 70 e no início dos anos 80, brasileiros protestaram pela anistia e pelas eleições diretas. E conseguiram. A partir de 1985, passaram a conviver com a democracia. E 3 anos depois, foi promulgada a Constituição. Em 86, houve a eleição dos constituintes. Eu fui um dos eleitos e passei a integrar, então, como deputado federal constituinte, a nova perspectiva democrática para o país. E fomos empossados em 87 e promulgamos a nova Constituição em 5 de outubro de 88. Democracia não se resume ao jogo do poder, às relações políticas, mas ela deve estar entranhada no cotidiano das pessoas. Por exemplo, no respeito ao próximo, na obediência às leis que são feitas para todos. O exercício do direito de voto, ele, na verdade, é o esplendor da democracia, então ele é a plenitude da democracia, porque ele concede o direito de escolha à população, né, de escolher os seus representantes, e é exatamente essa a função do voto, no particular da democracia brasileira, e acredito que nas demais democracias existentes nos países soberanos.